Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 8 ao capítulo 11. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Visão das abominações em Jerusalém. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, lembrou? Eu falei para você lá no início do livro de Ezequiel, né? Que ele foi levado para Babilônia, mas ele tinha a sua própria casa, e lá eles recebiam os anciões de Jerusalém, né, os anciões que tinham sido deportados lá para Babilônia, ele recebia as pessoas na casa dele. Então, aqui, né, no capítulo 8, a gente está vendo um momento dele assentado, né, na sua própria casa. Então, é o que ele está falando. Eu assentado em minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim. Sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim, veio sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Então, semelhante a isso, nós vimos aqui no livro de Ezequiel 1:27. Estendeu ele ali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. Olha detalhes aqui que a gente está vendo da figura de Ezequiel, né? O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus, o Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, ele faz menção também aqui de Ezequiel 1:28. E ele me disse: filho do homem, levanta-te agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada, né? Essa imagem dos ciúmes aqui que ele menciona, ela é identificada como a imagem da deusa da fertilidade. Colocar essa deusa lá. Isso mesmo, né? Era lá dos cananeus, né? Então, um deus que eles trouxeram dos cananeus, de Acera, que Manassés, né, colocou dentro do templo do Senhor. Manassés profanou o templo do Senhor. Ele fez, na verdade, atrocidades, né? Ofereceu até os próprios filhos a Moloque. Exatamente. Está lá em 2 Reis, capítulo 21, de 1 a 7. Então, você vai ver esse momento que Manassés faz isso, profana o templo do Senhor, trazendo deuses, ídolos, né, para o templo. Então, Deus, ele olha para isso, para esse momento, traz essa visão a Ezequiel. E aí ele diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vês que eles estão fazendo grande abominação que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verá ainda maiores abominações. Então, isso é mais do que evidente, né? A consequência do pecado. Então, Deus, ele não vai poupar o seu templo, o grande templo em Jerusalém, construído por Salomão, isso mesmo, né? O grande orgulho para o povo de Israel era aquele templo, era aquele santuário. Então, havia muitos falsos profetas dizendo, não, Deus disse que habitaria aqui. Ele falou isso lá para Salomão, disse para Davi que habitaria no meio de nós, estaria aqui, mas
há muito tempo, aquele templo deixou de ser a habitação do Senhor, né? Profanaram o templo, trazendo ídolos para dentro dele. Isso nos cabe muita reflexão. Somos templo do Espírito Santo de Deus e Deus tem ciúmes de nós. Devemos tomar cuidado para que este templo seja a habitação tão somente do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, vamos zelar, né, para que a nossa vida seja um altar ao Senhor, seja um santuário, um local de habitação do Senhor, né, aqui nesta terra. Que aonde você ande, você seja ali a manifestação do Senhor aqui na terra. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava aquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta e disse, entra e ver as terríveis abominações que eles fazem ali. Então vi toda a forma de réptil, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo ao redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, em Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um das suas mãos um incensário, e subia o aroma da nuvem e do incenso. Então, não bastou trazer esses ídolos, eles ofereciam a eles sacrifícios, incenso, né? E isso era abominação aos olhos do Senhor. Viste, filho do homem, que os anciões de Israel fazem nas trevas, cada uma nas suas próprias câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou esta terra. Disse ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. E levou-me à casa da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estava ali mulheres, assentada, chorando a Tamuz, né? Tamuz era um deus babilônico, isso. Ele era o deus ali da natureza, da vegetação. Então, essas mulheres estavam ali adorando, chorando diante do Deus Tamuz, né? Como se aquilo pudesse fazer alguma coisa por elas. Vê isto, filho do homem, verás ainda mais abominações. E aí me levou ao átrio da casa, dentro da casa do Senhor, e estava sentado dentro do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adorando o sol, virados para o oriente. Vê isso, filho do homem, acaso é coisa pouca para a casa de Judá fazerem eles abominações que fazem, para que ainda encham de violência a terra e torne a irritar-me? Ei-los chegará o ramo ao seu nariz, pelo que também eu tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos e em voz alta, nem assim eu os ouvirei. E aí, o castigo de Jerusalém. Capítulo 9. Então ouvi que gritava em voz alta, dizendo, chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua própria arma destruidora na mão. E eis que vinha 6 homens no caminho da porta superior, e olhava para o norte, para a porta norte, né? Cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura, entrava e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou dos querubins, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou aos homens vestidos de linho, que tinham o estojo e o escrevedor à mão, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que
cometem no meio deles. Olha que semelhança nós temos aqui com o texto de Apocalipse 7, né? E Apocalipse 14 também. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e nem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai velhos, moças, virgem, criança, mulheres, até exterminá-lo. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos acheguei. Começai pelo meu santuário. Então nós vemos aqui que mesmo diante de tantas abominações, havia sim alguns remanescentes, aqueles que não se dobravam perante deuses, aqueles que continuavam com o seu coração diante de Deus, aqueles, né, que genuinamente ainda adoravam ao Senhor Deus, né? Deus dos exércitos, Deus de Israel. E entre eles nós sabemos que estava quem? Jeremias estava lá. Ezequiel foi transportado para Babilônia e profetiza lá de Babilônia, tanto é que aqui na visão Deus o levou em visão, então ele estava na Babilônia. Então quem estava lá, né, que Deus precisava e Deus olhava com todo cuidado? Jeremias, e não só Jeremias, mas tinha outros. Estes foram marcados e foram poupados dessa destruição. Olha que coisa interessante, não é? Vimos isso também no dilúvio. Deus poupou Noé e sua família, né? Então, em todo o tempo, pode vir a calamidade que for, aqueles autênticos, aqueles que estão, sabe, com o coração em Deus, aqueles que o servem fielmente, esses sim, sempre serão cuidados por Deus. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é extremamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: Senhor, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão e nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem estava vestido de linho, cuja cintura estava o estojo de escrevedor. Relatou dizendo: fiz como me mandaste, né? Então, nós podemos ver aqui uma realidade muito triste, mas também nos mostra grandes coisas. O princípio da semeadura, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Exatamente. E aí, a visão das brasas no fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava em cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira semelhante à forma de ouro. Olha que semelhança, né? Aquilo que ele relata em Ezequiel 1:26. Também nós vamos encontrar aqui muita relação com aquilo que ele fala no decorrer do livro, com outras visões que ele tem aqui no próprio livro, né? Então, eu vou tentar fazer essas menções, né, para você ver como está, né, todo entrelaçado. O livro de Ezequiel, ele tem essa característica muito forte. E ele também nos traz alguns apontamentos em relação ao Apocalipse, isso mesmo, né? Esse texto aqui, por exemplo, a visão das brasas de fogo, né? Sobre eles uma pedra como safira, semelhante à forma de um trono, Apocalipse 4:2, né? A gente vai ver muita semelhança. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então, lá no capítulo 1, nós vimos nessa visão das rodas, tá lembrado? Isso, falamos a respeito dela lá no início do livro e agora, novamente, nós estamos vendo uma outra visão, né? Uma continuidade de visão que Ezequiel vai tendo, onde ele faz Deus traz essas menções, né?
que ele já teve como visão. Os querubins estavam do lado direito da casa quando entrou o homem e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo à entrada da casa, e a casa se encheu-se de nuvem, o átrio de resplandência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, com a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Eu fico imaginando, né, Ezequiel tendo essa visão, né, dessas asas do querubim, dessa glória de Deus, né? Tudo isso desaparecendo, tudo isso deixando o templo, tudo isso, sabe, por consequência do pecado, né? Então o profeta, ele teve a oportunidade de vivenciar, né, essa realidade, não só boa parte do que ele viu quando ele esteve lá antes de ser deportado, mas agora através dessa visão. E aí, então encheu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava sobre os querubins, tomou deles e o pôs na mão do homem que havia vestido linho, o qual tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas, né? Então a gente viu aqui que era a ordem de espalhar tudo isso, né? Não só ali sobre o templo, mas também sobre toda a cidade, né? Simbolizando ali o juízo purificador de Deus sobre todo aquele lugar, né? Então ele começa a trazer tudo isso. No 18, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se levaram à terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas, né? Então o juízo de Deus, ele está vindo sobre, e ele fala sobre isso também no capítulo 11. Veja só, então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha para o oriente. A entrada da porta estava 25 homens no meio deles, e vi Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezás e aconselha perversamente esta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas, esta cidade é a panela de nós, a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quando as coisas vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, dela encheste as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o que vos matastes e largardes no meio dela são a carne, e a ela a panela, e vós outros, porém, vos tiraste do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor. Tirai-vos-ei do meio dela e vos entregarei na mão dos estrangeiros e executarei juízos entre vós, né? Mas de todas essas palavras, Deus sempre traz uma palavra de restauração. E é assim que nós finalizamos o texto de hoje, que é Jeremias 11, promessas de restauração de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, e todos eles são aqueles a quem
Quem são os habitantes de Jerusalém? Disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu por possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que eu lancei para longe entre as nações, ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco tempo nas terras para onde foram. Disse ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio do povo, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as abominações, né? Então, nós vamos ver que ele diz no 21, mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça suas obras, diz o Senhor. Então os querubins elevaram as asas, rodas o acompanharam, e a glória de Deus que estava no alto sobre ele. E a glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus se levantou e me levou à visão, à caldeia, para o lado do cativeiro, e de mim se foi a visão que o tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, com todas essas visões, com todo esse recado de Ezequiel, ter o nosso coração em Ti. Independente do mundo em que vivemos, independente daquilo que nos cerca, queremos ser, sim, teus servos genuínos, amar-te sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.